Olá, galera. Mais uma aula envolvendo radiciação. E o que nós vamos estar trabalhando nessa aula? Nós vamos estar trabalhando as 4 operações básicas, que envolvem a soma, subtração, multiplicação e divisão de radicais. Então vamos lá à nossa aula. Bem, pessoal, então para somar ou subtrair radicais, nós só podemos efetuar essas operações se esses radicais forem semelhantes, tá? E o que são radicais semelhantes? São radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ok? Então vamos lá para o primeiro caso aqui. Radicais semelhantes aí. Para somar ou subtrair radicais semelhantes, devemos repetir o radical, somar ou subtrair os seus coeficientes numéricos. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 5, mais 3 raiz quadrada de 5, menos 10 raiz quadrada de 5. Ok? Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 5 com mais 3 raízes quadradas de 5. Eu vou ficar com 4 raízes quadradas de 5, menos 10 raiz quadrada de 5. Então, se eu tenho 4 menos 10, vai me dar menos 6 raiz quadrada de 5. Tá? Então, observa que é bem simples a operação. Segundo caso, alguns radicais eles podem se tornar semelhantes após a simplificação. Então, vamos lá no caso do nosso exemplo aqui do segundo caso. Eu tenho raiz quadrada de 18, mais raiz quadrada de 50, menos raiz quadrada de 32. Observa, da forma que elas estão, não são semelhantes. Então, vamos decompor a raiz quadrada de 18. Fazendo a decomposição do 18, eu vou encontrar raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos decompor o 50, então a raiz quadrada de 50, fazendo a decomposição do 50, eu vou ter 2 vezes 5 elevado ao quadrado. E efetuando a decomposição do 32, nós vamos ter então raiz quadrada de, agrupando de quadrado em quadrado, lembrando, né? Porque eu estou trabalhando com raiz quadrada, tá? Então, agrupando aqui de quadrado em quadrado, o 32 vai me dar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Bem, feita a decomposição dos radicandos, tudo que estiver ao quadrado vai sair fora do radical, tá? Então, aqui, se 3 ao quadrado é 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, vai me dar 3 raiz quadrada de 2. Mais, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Este 5 ao quadrado é quanto? É 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, vai me dar 5 raiz quadrada de 2. Menos, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Então, aqui, ó, este 2 ao quadrado sai fora do radical, então vai dar 2. Este outro 2 ao quadrado sai fora do radical, multiplica o 2 que já estava aqui fora. Então, vai me dar 4 raiz quadrada de 2. Bem, então observa que agora todos possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, eu posso fazer o agrupamento. São radicais semelhantes. Eu tenho aqui 3 raiz quadrada de 2 com mais 5 raiz quadrada de 2. Se eu tenho 3 raiz quadrada de 2 com mais 5, vai me dar 8 raiz quadrada de 2. Tirando 4 raiz quadrada de 2, então se eu tenho 8, tiro 4, vai me sobrar 4 raiz quadrada de 2. Tá? Então, tá aí a operações de soma e subtração de radicais. Vamos mais alguns exemplos. O terceiro caso, nós vamos estar trabalhando alguns radicais
são e o outro se tornam semelhantes. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Ó. Eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 8, menos 4 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 32, menos raiz quadrada de 27. Então, observa que da forma que eles estão, não dá para agrupar. Faço a decomposição do 8, agrupando de quadrado em quadrado, então vai dar 3 vezes raiz quadrada decompondo 8, 2 ao quadrado vezes 2. Menos, o 3 não dá decomposição, então vai dar menos 4 raiz quadrada de 3. Decompondo o 32, eu vou ter então raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Menos, fazendo a decomposição do 27, agrupando de quadrado em quadrado, porque, mais uma vez, estou trabalhando com raiz quadrada, tá? Então, vai dar 3 ao quadrado vezes 3. O que estiver ao quadrado sai fora do radical e multiplica o coeficiente externo, tá? Então, aí, 2 ao quadrado, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, vai dar 2 vezes 3, que vai me dar igual a 6 raiz quadrada de 2. Aqui mantém menos 4 raiz quadrada de 3. Bem, dessa raiz aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então, esse 2 ao quadrado sai fora do radical, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Aqui eu tenho um outro 2 ao quadrado que sai fora do radical. Então, multiplicando esses dois que saíram fora do radical, vai me dar 4 raiz quadrada de 2. Menos, aqui nessa raiz, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Então, esse 3 ao quadrado fora da raiz. Por quê? 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Agora, eu vou observar aqui que alguns radicais são semelhantes, que é o caso do 6 raiz quadrada de 2 com mais 4 raiz quadrada de 2. Se eu tenho 6 aqui com mais 4 aqui, eu vou ter 10 raiz quadrada de 2, ok? E temos aqui também menos 4 raiz quadrada de 3 com menos 3 raiz quadrada de 3. Hein? Então, menos 4 com menos 3 vai me dar menos 7 raiz quadrada de 3. Tá? Então, estão aqui os casos de soma e subtração de radicais. Vamos agora para a multiplicação e a divisão, tá? No caso da multiplicação e divisão, nós só podemos multiplicar e dividir se esses radicais possuírem os mesmos índices. Então, vamos para os dois casos. Quando possui o mesmo índice, basta multiplicar os radicandos e manter o radical. Então, aqui no caso do exemplo A, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 5. Observe que as raízes têm mesmo índice, então eu mantenho o radical e multiplico os radicandos. 6 vezes 5, 30. Então, vai dar raiz quadrada de 30. No exemplo B, eu tenho uma divisão. Observa que as raízes têm o mesmo índice. Eu tenho raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 4. Então, eu mantenho o radical, então vai ficar raiz cúbica e divido os radicandos. 8 dividido por 4 dá 2. Então, vai dar raiz cúbica de 2. Tá? Segundo caso, quando os índices são diferentes, nós temos que reduzir esses radicais para o mesmo índice e depois fazer como no primeiro caso, tá? Então, aqui no exemplo A, eu tenho raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quarta de 2. Primeiro, eu vou reduzir para o mesmo índice. Então, tiro o MMC dos índices, que vai dar 4. O MMC de 2 e 4 dá 4. Então, os radicais vão ficar com índice 4.
Bem, o processo agora, pego o novo índice, divido pelo anterior e elevo o radicando, não é? Aula anterior já vista. Então, pego 4, divido por 2, vai dar 2. Elevo 3 ao quadrado. Elevo 3 à segunda potência. Raiz quarta de, pego o novo índice, que é o 4, divido por 4, dá 1. Elevo o radicando à primeira potência. Então, 2 elevado à primeira potência. O que eu vou ter, então? Agora, os radicais estão com o mesmo índice. Só multiplicar os radicandos. 3 ao quadrado dá 9, 2 à primeira dá 1. 2. Então, 9 vezes 2 vai dar 18. Raiz quarta de 18. A mesma coisa nós vamos fazer na divisão. Eu estou dividindo a raiz quadrada de 3 pela raiz cúbica de 3. Observa que os índices são diferentes. Eu tenho raiz quadrada, índice 2, e raiz cúbica, índice 3. Tiro o MMC dos índices de 2 e 3, que vai me dar 6, que é para poder fazer a redução ao mesmo índice. Bem, então vamos lá, reduzindo. Divido 6 por 2, vai me dar 3, elevo este 3 aqui, o radicando à terceira potência, tá? Denominadora, o novo índice vai ser o 6. Então, divido 6 por 3, dá 2, elevo este 3 aqui, olha, do denominador à segunda potência, tá? Então, eu vou ter aqui raiz sexta de 27, dividido por raiz sexta de 9. Agora eu posso efetuar a divisão, porque mesmo índice. Então, 27 dividido por 9 dá 3. Então, a resposta vai me dar raiz sexta de 3. Ok? Então, tá aí, gente. Olha, as 4 operações básicas com radicais. Ok? Daqui nós terminamos a nossa aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos, tá? Fui!